Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Querido e amado Mestre Jesus, aqui nos reunimos em vosso sagrado nome, onde pedimos a presença dos Espíritos felizes, Espíritos superiores e mensageiros de luz, para que possamos, Pai, elevar os nossos pensamentos até vós e podermos colher nas páginas do Santo Evangelho as suas palavras de amor, de caridade, de fraternidade. Nós te agradecemos por tudo e por tanto que temos recebido e pedimos a caridade dos mentores espirituais que coordenam a reunião desta noite, nos auxiliem, trazendo paz e harmonia em nossos trabalhos. Que a sua paz e o seu amor se faça constante em nossos corações, hoje, agora e sempre, que assim seja. Boa noite, meus irmãos. A paz de Jesus se faça em nossos corações. No nosso estudo de hoje, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte, nós estaremos falando à razão e ao cérebro. E na segunda parte, ao sentimento e ao coração. Esse tipo de estudo já há muito é utilizado pelo nosso irmão Divaldo Pereira Franco nas suas palestras. Isso porque nos anos de 1900 até próximo do ano 2000, uma parcela importante dos cérebros mais aquinhoados com a inteligência da humanidade afirmavam que religião e ciência não se misturam e que era quase um descrédito alguém de muita inteligência dizer-se religioso. Mas em 1864, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, no item 4, coloca a aliança da ciência e da religião. E por um raciocínio muito lógico e lúcido, pois que se Deus é único e absoluto, quem criou tudo que é externo a nós é o mesmo que criou todo o nosso universo interior. E eu recebi uma inspiração de um amigo espiritual que deveria estudar e falar sobre emoções. Então, fui estudar sobre emoções. Emoção é uma resposta primitiva, intensa, visceral, de nosso corpo e de nosso ser. Basta que pensemos quando estamos com medo. O coração dispara, às vezes as mãos tremem, ficam frias, a respiração fica mais ofegante. Entramos no estado de hiperalerta. É uma resposta orgânica. Sensações são puramente físicas. Sentimentos são espirituais. Emoção é uma mistura de sensação e sentimento. O sentimento é a percepção consciente das nossas emoções. Então, o sentimento é elaborado. Já a emoção não. É resposta imediata. Então, a maioria dos estudiosos concordam em 6 emoções primitivas e básicas: o medo, a ira, o nojo, o espanto, a alegria e a tristeza. Então, quando veio a inspiração, eu pensei assim, mas tem que ter alguma coisa que nos liga ao semelhante, tem que ter uma solidariedade, uma empatia. Aí veio a palavra compaixão. Compaixão é uma palavra formada pelo prefixo com, que significa ao lado, estar junto de,
E paixão? Paixão é algo intenso, extremado e sofrimento. Então é estar ao lado do sofrimento. Isso é a compaixão. Mas compaixão é mais, porque sentir o que o outro sente seria empatia. Empatia, os mais jovens aqui, vamos lá, empatia é conectar, é ligar o Bluetooth. Isso é empatia. Compaixão é mais. Compaixão precisa da mobilização intensa para acolher, para ajudar, para amenizar, para aliviar. Se não nos induz a conduta de socorrer, não é compaixão. Então, embora a minha convicção de que a compaixão está em nós, eu tinha que buscar alguma coisa do mundo científico que comprovasse isso. E comecei a procurar. Se meus irmãos perguntarem assim, como que você chegou lá? Não sei dizer, me levaram até lá. Fui clicando, e até chegar no TED Talks. TED Talks é um programa de conferências que existe nos Estados Unidos desde 1985, onde grandes conferencistas, pessoas de muita notoriedade, são chamados a falar de temas que sejam extremamente importantes para a sociedade. Então, eu vi uma palestra de Daniel Goleman. Daniel Goleman foi aquele que em 1995 escreveu A Inteligência Emocional. E foi tão marcante o que ele trouxe, que é considerado uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. E o que é a inteligência emocional que ele trouxe? Que para conseguirmos êxito em qualquer empreitada nossa, se não tivermos autocontrole das nossas emoções, nós estaremos com possibilidades muito grandes de fracassarmos. Então, o autocontrole das nossas emoções, a interação com o nosso semelhante e a compreensão dessa interação emocional, elas são fundamentais para o êxito. E ele foi chamado, convidado para fazer essa conferência. E quando ele chegou, o tema dele era compaixão. Então, Daniel Goleman trouxe um estudo feito na Universidade de Princeton, que é a universidade onde lecionava Albert Einstein, ensinava física em Princeton, que é uma das 10 maiores universidades do mundo. E um estudo feito no departamento de teologia, eles se fizeram a seguinte pergunta: por que tendo tantas oportunidades de sermos úteis, não somos? Na maioria das vezes, somos indiferentes a alguém necessitado que cruza o nosso caminho. Uma pergunta relevante. E resolveram fazer um estudo com os alunos, sem que eles soubessem que estavam participando do estudo. Eles pensaram assim: será que estudar a compaixão me leva a ter uma atitude compassiva, de compaixão? Separaram dois grupos. Tomaram a parábola do bom samaritano, que é essa que um viajante cai em poder de criminosos, é espancado, tiram tudo dele e o deixam semi-morto. E por ali passa um sacerdote, um levita, que passam indiferentes, mas um samaritano, tomado de compaixão, o auxilia. Então o estudo era esse. E para o outro grupo deram um outro tema para fazer a comparação. E colocaram o tempo que eles tinham que fazer e eles começaram a correr, a organizar o grupo, fazer o estudo. E quando chama todo mundo para a sala, todo mundo achando que eles iam perguntar e falar sobre a lição do bom samaritano, e o outro grupo, o outro tema, o professor perguntou assim: quem foi que viu aquele homem necessitado que estava gemendo no corredor? Ninguém tinha visto. Então, estudar a compaixão, raciocinar,
não pareceu suficiente para nos mover em favor do necessitado. E aí eles começaram a estudar mais profundamente. E aí foi que me deu uma grande alegria, porque eu estava buscando alguma coisa científica. Encontraram um circuito cerebral, biológico, de compaixão no ser humano. Todos nós temos esse circuito, um circuito de compaixão, de interação com o outro. Mas por que então que, se nós temos o circuito, nós ainda continuamos muitas vezes indiferentes? Aí, estudando mais intensamente esse circuito, descobriu-se que quando estamos multiatarefados, muitos compromissos, racionais demais, muito preocupados com o mundo exterior, nós desligamos o circuito da compaixão. Tanto assim que Daniel Goleman menciona um segundo estudo de um outro neurocientista social, em que ele foi entrevistar um serial killer, um matador em série. E ele fala que foi uma experiência de muito terror, porque quando ele entra na cela, o homem era muito grande e muito forte, e os policiais trancam a cela, né? Então estava ele e aquele serial killer. E aí, após ele fazer algumas perguntas, ele resolveu fazer a pergunta que ele queria fazer: você não teve compaixão matando sua avó, seus avós e mais 5 pessoas? E ele respondeu: não, porque se eu tivesse compaixão eu não faria. E ele tem um coeficiente de inteligência 160, para termos ideia, média mais ou menos 100, de 85 a 115. 130 já é uma inteligência boa, 145 muito inteligente, acima disso já tem um QI muito privilegiado. Então era por falta de inteligência? Não era. E aí Daniel Goleman deu um testemunho pessoal que eu achei assim muito relevante, muito bonito, pela humildade como ele falou. Tanto ele, Daniel Goleman, quanto outros neuropesquisadores, hoje, incrivelmente, têm aderido ao budismo por causa da meditação, que os estudos têm mostrado grande benefício para todos nós. Mas não é qualquer meditação, a meditação com compaixão. Depois faremos outro estudo mais minucioso sobre isso. Ele falou, e a humildade dele foi a forma como ele falou, que ele estava em Nova York, descendo para as escadarias do metrô, para tomar o metrô, num dia que ele fala assim, que eu não tinha desligado o meu circuito de compaixão, quer dizer, ele não se colocou acima dos outros. Então naquele dia, o circuito de compaixão dele não estava desligado. Ele observa um homem caído, e as pessoas passavam em volta, passavam por cima, como se ele não existisse. E aí ele se aproxima para socorrer e acontece um fenômeno maravilhoso. Quando ele parou para socorrer, imediatamente 6 pessoas pararam também. Um buscou um café com leite, outro buscou um sanduíche, e as pessoas se mobilizaram e ele foi socorrido. Aí nós recordamos aquele ensinamento do Cristo, quando envia os apóstolos falando que vós sois o sal da vida. As cozinheiras aqui, mais uma vez eu vou falar da Duda, né? Sabem que basta uma pitadinha de sal para dar sabor, para fazer ficar bom, gostoso. Então basta em nós essa compaixão para estimular no outro a compaixão. Aí agora eu gostaria de falar da parábola do bom samaritano, para ver se Jesus sabia um pouquinho de neurociência, né? Vou ler com meus irmãos. Sabe um pouquinho. Um pouquinho, né? Ou então é muito sortudo, né? Tem muita sorte. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar: Mestre,
que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano, que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Todos os ensinamentos do Cristo, suas parábolas, elas podem ser analisadas de 3 perspectivas diferentes, 3 pilares. Quando ele nos fala de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como amamos a nós mesmos, ele está nos falando do amor a Deus, do amor ao próximo e do amor a nós mesmos. Entendendo aqui o amor a nós mesmos não como egoísmo, é uma proposta evolutiva que fazemos a nós mesmos, de progredirmos tão mais rápido quanto for a nossa vontade. Isso é que é amar a nós mesmos. E nós já estudamos esta parábola anteriormente, quando nós abordamos nesse aspecto de amar a nós mesmos. Quando foi esse amigo espiritual que trouxe também uma coisa que eu ainda não tinha percebido na parábola, que é a que todos esses personagens estão dentro de nós. Porque nós já vimos que nós somos vários eus, né? Nós temos muitos eus dentro de nós. E que essas personagens todas estão dentro de nós. Nós, por exemplo, nos tornamos o viajante descendo de Jerusalém para Jericó, quando baixamos o nosso padrão vibratório das coisas boas e nobres para as coisas inferiores, materiais, egoísticas. Nós nos tornamos um viajor descendo de padrão vibratório. Nós somos os criminosos toda vez que agredimos, ferimos, violentamos qualquer dos nossos irmãos que cruzem o nosso caminho. Nós somos o sacerdote e o levita toda vez que nos tornamos indiferentes para as necessidades e as dificuldades dos nossos semelhantes. Nós somos o hospedeiro toda vez que executamos com boa vontade o nosso trabalho profissional, mas remunerados por ele. Nós somos, algumas vezes, o bom samaritano quando temos compaixão do nosso necessitado, do irmão necessitado. E somos frequentemente o doutor da lei quando nas nossas orações, nos nossos pensamentos, indagamos a Jesus o que devemos fazer. E naquela oportunidade eu houvera dito que só não éramos nessa parábola o Cristo. Mas eu vou retificar. Nós somos o Cristo em semente. Nós trazemos em nós
a potencialidade de um dia nos tornaremos crísticos, pois foi para isso que Deus nos criou. Então, essa abordagem é o perfil do amor a nós mesmos, de buscarmos nos tornar o bom samaritano, de usar compaixão para com o nosso semelhante. Na vertente de amar a Deus, eu não estou lembrando a obra exata de Humberto de Campos, que fala dessa parte, em que Jesus, após estar a sós com os apóstolos, porque essa passagem aqui, ele estava em praça pública, mas depois conversando a sós com os apóstolos, em que ele repete a parábola, e deixa que eles comentem. Ele estava fazendo um culto no lar, na casa de Simão Pedro. E os apóstolos, na sua totalidade, foram extremamente inflexíveis, enérgicos e duros com os criminosos, com o sacerdote e com o levita. Quando todos terminam de falar e olham para Jesus, esperando o que o mestre falaria, Jesus fala que o homem de bem, aquele que se conecta com o Pai, sem dúvida nenhuma, iria assistir ao irmão que caiu em poder dos ladrões. Mas, igualmente, iria se compadecer dos criminosos que estão à beira de um precipício de dor e de lágrimas. Iria também socorrer o levita e os sacerdotes enfermos no egoísmo e no orgulho. Estimularia o hospedeiro a continuar na prática do seu trabalho no melhor que pudesse. E sem dúvida nenhuma, iria, junto ao bom samaritano, estimular a ele, dar a ele o bom ânimo para continuar na sua tarefa de socorrer aqueles que cruzassem o seu caminho. Então, Jesus nos mostra que se estamos em conexão com o Pai, nos tornamos instrumentos do Pai, onde estivermos, com quem estivermos, sempre socorrendo e auxiliando. E agora gostaria de abordar o terceiro aspecto, que é o aspecto do amor ao semelhante. Na parábola, percebemos aqui que o doutor da lei se levanta, porque era comum, quando alguém de maior conhecimento vai orientar e falar, fazemos igual as crianças, nós sentamos para ouvirmos melhor e para não ficarmos na frente uns dos outros, para que o mestre, o professor, possa falar. Mas o doutor da lei, pelo contrário, ele queria se evidenciar, então ele se levanta. E ele vai perguntar a Jesus o que é preciso fazer para possuir a vida eterna. E Jesus, como mestre único, sabia levar o ensinamento a cada um segundo a capacidade de cada um. Então nós vamos ver que Jesus não responde. Jesus contra-pergunta, mostrando a ele assim: você sabe, você está querendo se exibir. Então Jesus pergunta a ele: o que está escrito na lei? O que lê nela? Porque ele sabia. Então ele responde maravilhosamente bem: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E Jesus ainda dá a oportunidade para ele: faze isso. Pronto. Mas ele, querendo parecer mais que era um justo, justo aqui é bom. É bom. Então, querendo parecer que era um justo, indaga de Jesus: quem é o meu próximo? Quando eu olho essa parábola, não sei se meus irmãos pensam igual a mim, que é quando nos depararmos com alguém necessitado, nos deixarmos tomar pela compaixão, porque a compaixão é divina, está presente em nós, nós já vimos isso, é um circuito biológico em nós, é nos deixarmos envolver pela compaixão, para auxiliar aqueles que precisam. Não é assim que vocês pensam? Ou não? É diferente? Só que aqui Jesus está dando um outro ensino.
Não é para que nós esqueçamos isso, não. Quando ele fala dessa forma, ele está levando o doutor da lei a pensar um pouquinho mais. Não é se colocar na condição do samaritano, é nos colocarmos na condição do agredido, da vítima. Ele está perguntando assim: se você fosse a vítima. Por quê? Porque quando ele fala, a parábola fala que ele queria tentar Jesus, é pelo seguinte: naquela época havia duas vertentes no judaísmo. Uma que era ensinada por Hanan, que dizia que o hebreu tinha o dever de ajudar outro hebreu. Era a maioria que seguia esse caminho. E Hillel, que Humberto de Campos nos fala que é um dos assessores do Cristo, responsável pela parte social do mundo, quem faz o deslocamento, as migrações, isso é Hillel. Dizia que o hebreu tem que ajudar a qualquer um, a qualquer necessitado. E a pergunta do doutor da lei era para isso, que se Jesus falasse assim: você deve ajudar qualquer necessitado, ele falaria: não, mas eu sigo Hanan. Shammai. Eu sigo Shammai. Então eu vou ajudar. Se ele fosse hebreu, eu ajudaria. Então Jesus, quando fala a parábola, coloque-se no lugar do que foi vitimado. Você foi espancado, está deformado, o rosto inchado, sangrando, tiraram as suas roupas e todos os seus pertences. Você não tem carteira de identidade, você não tem nenhuma identificação. Ninguém é capaz de dizer se você é hebreu, se você é romano, se você é grego, se você é sírio. Não tem como identificar. Então imagine, Paulão me encontra num momento de grande dor e sofrimento, passando uma grande dificuldade, e fala assim: olha, está chegando ali um médico para te socorrer. Eu falo assim: graças a Deus. Aí o Paulão fala assim: mas ele é ateu. Não, dispensa ele, deixa chegar um espírita primeiro. Quando chegar o espírita, você traz aqui. Alguém faz isso? Será que nós faríamos isso? É isso que Jesus está falando com ele. Se você tivesse lá irreconhecível, ninguém pudesse te identificar, quem seria o seu próximo? Aí ele, constrangido, vai responder que é aquele que usou de misericórdia, de compaixão. Então Jesus está nos ensinando a termos compaixão para criarmos uma dinâmica de vida. Porque se a nossa dinâmica de vida for a compaixão, quando chegar a nossa necessidade, nós encontraríamos a compaixão, que é a dinâmica da nossa vida. Às vezes a gente pensa em assaltantes. Não. Eu tenho visto nas consultas muito assaltante invisível. E o mais comum, das depressões, dos transtornos mentais graves e hoje um número crescente de suicídio. Então, nessa hora de necessidade, se criarmos a compaixão, seremos socorridos. Nosso irmão Júlio Sérgio me enviou um vídeo em que grandes personalidades norte-americanas se uniram numa campanha para dizer o seguinte, que eu me lembro aqui agora do Michael Phelps: se você está em dificuldade, busque ajuda. Eu tenho depressão, estou tratando, ou eu tive depressão, estou tratando. Não deixe de procurar ajuda. Busque ajuda, busque recursos, por causa da incidência de suicídio entre adolescentes. Então é isso que Jesus está nos falando, para usarmos da compaixão, porque pode chegar o nosso momento de estar descendo de Jerusalém para Jericó e cairmos nas obsessões, nas depressões,
nos transtornos, e se a dinâmica do mundo se tornar uma dinâmica de compaixão, nós seremos socorridos. E aí nós lembramos o ensinamento do Cristo Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, pois que alcançarão misericórdia. Então, nós vemos que hoje a ciência, a neurociência, está comprovando a aliança que Kardec falou. É a fé raciocinada, baseada agora, não por uma crença que é muito diferente de fé. Fé é certeza, é convicção do amor, da sabedoria, da misericórdia do Criador para todos nós. Então, esse é o ensinamento do Cristo, a misericórdia e a compaixão para com todos. E que o Senhor nos ilumine e abençoe hoje e sempre. Só rapidamente, você tocou no assunto da necessidade que todos nós temos de buscar o auxílio médico no que tange aos problemas psiquiátricos. Um palestrante espírita, médico, comentando que ele foi socorrido por outro palestrante espírita, médico, psiquiatra, porque ele entrou num problema cerebral, ele teve síndrome de pânico, e ele tentando, através da oração, combater, e não conseguia, ele já estava tendo problemas, e ele falou assim: olha, eu tive que procurar. Eu já estava orando e no centro espírita tomando passe. Aí no quarto passe que eu fui tomar, o mentor da casa falou: meu irmão, é médico, está vendo que está com problema e não vai procurar auxílio? O mentor da casa falou com ele. E ele falou: meus irmãos, não é porque eu sou espírita que eu não tenho ideia para pagar. A minha formação cerebral, ela já veio deficiente e eu não sei o nome de qual dos hormônios que faltam, né? Da síndrome de pânico. Serotonina. O dele não produz. Ele falou que ele teve que tomar, reajustou, não teve mais e continuou no acompanhamento. Então, para a gente ter essa visão. Eu vou falar só rapidinho, que depois nós vamos pretendo trazer um outro estudo com relação a isso. Que nós falamos da meditação, que hoje nos Estados Unidos se tornou uma epidemia nas universidades, porque os trabalhos científicos têm mostrado a grande eficiência da meditação, mas mostrando uma grande diferença da meditação concentração e da meditação com compaixão. Eu falei: mas como é que faz a meditação com compaixão? A meditação com compaixão, quem trouxe foi um francês, Mathieu Ricard, que após ter terminado seu doutorado no Instituto Pasteur de Paris, em 1975, sentiu-se vazio. Foi para o Nepal para estudar meditação e aprender com o budismo. E ele foi aquele que participou dos estudos que é considerado o homem mais feliz do mundo. E nos estudos feitos com ressonância magnética, chamada funcional, que você vê a atividade do cérebro, mostra ele fazendo a meditação simples de concentração. Aí ativa o lobo pré-frontal do hemisfério esquerdo do cérebro. Mas quando ele começa a fazer a questão de meditação com compaixão, a área fica enorme, extremamente ativa. E qual que é a técnica que eles ensinam? Simples. Ele diz o seguinte: pense naquela pessoa que você ama muito, muito intensamente. E se imagine, porque o cérebro não faz diferença do que eu estou imaginando da realidade. Se imagine com aquela pessoa, conversando, abraçando, brincando, interagindo, para que você faça o estado de felicidade. Mas aí imagine que aquela pessoa está com um problema, com uma dificuldade, com uma dor, ou melhor, imagine uma situação que você sabe daquela pessoa de grande provação, de grande dificuldade. Agora se imagine socorrendo, ajudando, aliviando e ela melhorando. Faça isso. Depois passe para um estágio. Faça de uma pessoa que você não tem tanta ligação. Depois faça para uma pessoa que você ouviu falar. Até chegar naquela pessoa que você não gosta. E você vai imaginá-lo naquela situação.
e você ir lá socorrê-lo. E o cérebro responde. Que Jesus nos abençoe para sempre.